Então vamos lá, irmãos, para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, um único verso só para a gente iniciar, verso 36. Lucas 21, verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e rogamos, como cantamos, ó Pai, as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, porque carecemos da graça do Senhor sobre todas as coisas, carecemos do cuidado do Senhor, carecemos do refrigério do Senhor, da força do Senhor e da palavra do Senhor sendo ministrada sobre as nossas vidas no poder do Teu Espírito Santo, na força do Teu Espírito Santo, na unção do Teu Espírito Santo. Pedimos que nesse momento, nesta hora, mais uma vez, o Senhor se coloque diante de nós e venha nos ensinar, venha falar conosco, venha trazer algo da parte do Senhor, do reino do Senhor, para as nossas vidas. Toma esta porção da Tua palavra e traz a ela a nossa vida em realidade. Traga ela de maneira viva e eficaz. Pedimos isso porque precisamos disso. Em Teu nome nós agradecemos. Amém. Bom, irmãos, aqui esse verso, do Evangelho de Lucas, ele traz uma cena que retrata aquilo que provavelmente é ou será a maior das conquistas, a maior das vitórias na vida de um homem. Com certeza. A maior das vitórias, a maior das conquistas está aqui nesse texto. Observe aqui no final do verso, o homem aqui é visto aonde? Em pé, na presença do Filho do Homem. Ou seja, o homem não é visto mais prostrado, caído, perdido, mas de maneira íntegra, de maneira honrosa, firme, diante da presença de Jesus Cristo. Em pé. Esse em pé representa exatamente isso. O homem sendo visto de maneira honrosa, firme, não mais caída, prostrada, perdida, em pé na presença de Jesus Cristo. Sem dúvida, isso aqui é o desejo, é o anseio do Senhor para todos nós. O Senhor, quando olha para as nossas vidas dentro do plano eterno, do eterno propósito em Cristo Jesus, que contempla a sua morte, a sua vinda, a ressurreição, todo o plano do Senhor, quando o Senhor olha para nós, através da lente do Filho Jesus Cristo, Ele quer exatamente isso, nos encontrar, nos achar, nos receber naquele dia glorioso, de pé em sua presença. Ou seja, o homem de maneira íntegra, firme, reta, honrosa. É isso que o Senhor quer de todos nós. Que naquele dia estejamos de pé na presença do Filho do Homem. Bom, no estudo hoje, a gente vai olhar um pouco mais para essa cena, o homem de pé na presença do Senhor, e a gente vai pensar em 3 considerações que são para nós essenciais, fundamentais, para ser de fato o que, irmãos? Achado, recebido na presença do Filho de pé. Para que isso seja de fato o que? Verdade, realidade nas nossas vidas. Lucas, nesse texto, apresenta 3 ensinos de Jesus que são fundamentais para nós. São fundamentais para nós. Então vamos lá, sem demora. Abre agora comigo, Lucas 21, verso 29 ao verso 33. Diz assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo.
Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Primeira consideração, irmãos, para sermos achados de pé na presença de Jesus, em uma só palavra: conscientização. Conscientização. Se queremos, irmãos, de verdade, sermos recebidos pelo Senhor de pé em sua presença, temos que ser conscientes. Isto é, temos que ter conhecimento. Temos que ter discernimento e noção. Temos que ser conscientes. Sem dúvida, Jesus, através do Evangelho, chama o homem ao conhecimento, à conscientização. O Evangelho chama o homem à conscientização. Note que interessante. Jesus, certa vez, propôs uma parábola dizendo assim, verso 29 de novo. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, olha só, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, de novo ele fala, sabei que está próximo o reino dos céus. Irmãos, a gente precisa entender rapidamente o contexto desta palavra para destacar algo aqui importante para nós. Jesus estava ensinando, aos seus discípulos sobre os dias que virão e os sinais que antecedem a sua vinda. Jesus estava num discurso ensinando os seus discípulos sobre os sinais das coisas que virão, das coisas que precedem a sua vinda. Sobre isso, Jesus ele fala muitas coisas e revela a seus discípulos muitos detalhes sobre os sinais. Se você olhar aí o capítulo 21 inteiro, você facilmente vai notar isso. Jesus está falando sobre os sinais. Jesus está falando sobre a sua volta, sobre as coisas que acontecerão, que virão antes do retorno do Senhor. Então, olha só, se utilizando novamente da figura da figueira, parece que ele gostava dessa figura, Novamente se utilizando desta figura, a figueira, Jesus traz aqui um ensinamento claro e simples. Claro e simples. O Senhor diz assim: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. E aí ele complementa: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, ele está falando dos sinais, sabei que está próximo o reino dos céus. Notem bem aqui, irmãos, a lição conclusiva do Senhor, ele está concluindo já, a respeito da sua volta, a respeito dos sinais, a conclusão sobre isso tudo, o ensinamento de Jesus sobre isso tudo é o seguinte: sabei. Sabei. Ou seja, é saber, é ter conhecimento, é ter consciência. Sabei, ele diz. Irmãos, se queremos ser encontrados de pé na presença do Filho do Homem, então temos que ter conhecimento, temos que saber da palavra de Deus, onde encontramos as informações sobre os sinais, sobre a volta, sobre as verdades de Cristo, sobre os caminhos de Cristo, sobre a luz para o nosso caminho. Temos que saber. Temos que saber a respeito do tempo, da época que nós vivemos. Irmãos, Jesus diz que quando virmos os sinais, sabemos que está próximo o reino de Deus. Irmãos, em outras palavras, o Senhor ensina aqui a todos nós que é possível discernir o tempo
a hora, o momento, a época da aproximação do Senhor. Quando vemos, sabemos, diz a palavra. Sabei, sabei. Irmãos, temos que saber da palavra, temos que saber do tempo, da época, temos que saber sobre a volta do Senhor. Temos que saber. Jesus voltará, o reino se manifestará. Há muitos hoje, irmãos, muitos hoje, mesmo na igreja, a maioria está fora, mas muitos ainda, mesmo na igreja, não têm consciência desse fato. Jesus voltará. Para muitos a vida, irmãos, isso aqui, não passa nem perto da cabeça deles. Mas Jesus está falando, sabei. Sabei por vós mesmos. Isso é interessante. Por que ele fala por vós mesmos? Por que está esse por vós mesmos? Sabe por que está isso aí? Porque isso é responsabilidade pessoal de cada um de nós. Não podemos depender da sabedoria, do conhecimento do irmão lá sobre estas coisas. Sabei por vós mesmos. Jesus chama a todos nós, irmãos, ao conhecimento. E o pastor sabe muito da Bíblia. E você? O pastor conhece as coisas. Vamos falar com o pastor. E você? Sabei por vós mesmos. Irmãos, isso é uma responsabilidade delegada a cada um de nós. Cada um de nós. Ninguém vai chegar na presença do Senhor Jesus e falar assim, mas o pastor nunca me falou isso? Mas nunca me ensinaram isso? Mas Jesus vai falar assim, puxa, mas eu falei para vocês, sabei por vós mesmos. Irmãos, temos que saber. Temos que ter conhecimento, consciência. Jesus nos chama a conscientização. A questão fundamental aqui, irmãos, é essa. Para estar de pé e não caído na presença do Senhor, o homem não pode permanecer na ignorância, o homem não pode permanecer sem conhecimento, sem a consciência dos fatos e das verdades espirituais em quais ele se encontra inserido, sabendo ou não. Sabendo ou não, está inserido. Isso está em sua volta, isto está ao seu redor. O tempo, a época, os sinais, as coisas, sabei por vós mesmos. Entende isso, irmãos? Então, primeira consideração qual que é? Sabei. Se você quer estar na presença do Senhor de pé, sabei. A próxima vem no texto seguinte, diz assim. Lucas 21, 34 a 35. Que diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Segunda consideração, irmãos, para ser achado de pé na presença de Jesus, novamente uma só palavra, cautela. Cautela. É fato, se queremos de verdade sermos recebidos pelo Senhor de pé em sua presença, então devemos ter o que, irmãos? Cautela. Devemos ser o que? Cuidadosos. Jesus aqui no verso 34 diz, acautelai-vos por vós mesmos. De novo, a responsabilidade é o que? Pessoal. Assim como sabei por vós mesmos, agora ele fala, acautelai-vos por vós
mesmos. Ou seja, tenham cuidado, tenham temor, sejam cautelosos por vós mesmos, pelas suas próprias vidas. Irmãos, primeira consideração, saber. Segunda, cuidado. Acautelai-vos. Tenham cuidado, tenham cautela. Por que o Senhor nos ensina isso? Do que o Senhor quer nos ver livres quando estivermos diante dele em sua presença? Por que ter cuidado? Por que e para que ser cauteloso? Veja só, irmãos, Jesus aqui fala o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ouçam isso. A grande preocupação do Senhor, irmãos, com respeito à nossa vida, quando nos encontrarmos com Ele, diz respeito, sabe ao quê? Ao nosso coração. Ao nosso coração. Em outras palavras, Jesus aqui fala o seguinte, irmãos: tenham cuidado por vós mesmos, sejam cautelosos, para que o seu coração, para que os vossos corações, aí ele usa uma expressão muito interessante, nunca, olha isso, nunca sejam encontrados o quê? Sobrecarregados. Ou seja, sejam encontrados demasiadamente pesados, puxando para baixo. Né? Por conta do quê? Das consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. E por consequência disto, aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos que vivem sobre a face de toda a terra. Irmãos, 3 questões importantes que estão relacionadas ao coração do homem e que podem ser um laço, porque essa é a palavra usada no texto, um laço quando estivermos na presença de Jesus, ou quando ele voltar. 3 questões importantes. Primeira questão, irmãos, isso é muito importante. E a gente tem que tomar cuidado. Está relacionado ao coração do homem. O quê? Uma vida dissoluta, uma vida de imoralidade, de impureza entregue ao pecado. Onde que está isso? Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, olha como está relacionado ao coração, fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Ele fala orgia. Irmãos, orgia aqui representa o homem, sabe o quê? Entregue aos prazeres da carne e do pecado. Obviamente, irmãos, se o homem naquele dia for encontrado com seu coração sobrecarregado, né, destas coisas, que coisas? Pecado, carnalidade. Obviamente, ele não estará de pé na presença do Senhor. Pelo contrário, estará o quê? Caído, prostrado. O coração do homem pode ser encontrado pelo Senhor sobrecarregado. Sobrecarregado, diz a palavra, de imoralidade, de impureza, né? De pecado. Se isso for assim, o homem não será encontrado de pé na presença do Senhor. Segunda questão, irmãos. Jesus fala sobre uma vida de imoralidade, mas ele também fala sobre uma vida entregue ao quê? Aos prazeres e aos deleites desse mundo. Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, e daí ele coloca,
e também da embriaguez. Jesus fala sobre orgia, que representa imoralidade. Depois, imediatamente, fala sobre o quê? Embriaguez. Embriaguez representa, irmãos, aquilo que o mundo oferece como forma de prazer e deleite, e que leva o homem a uma desordem, a uma desorientação, que culmina em impureza e imoralidade. Segundo Jesus, em Lucas capítulo 8, verso 14, eis um dos espinhos que sufocam a palavra de Deus e que com certeza levam o homem aos ais de Deus, os deleites da vida. Os deleites da vida, segundo o Senhor, na parábola da semente, é um dos espinhos que sufocam a palavra de Deus no coração do homem e que culmina, no homem caindo num dos ais de Deus. Irmãos, Isaías 5:11, verso 12, deixa o texto aí aberto, mas olha só, diz assim sobre isso, ouçam com atenção: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Liras, harpas, tamborins, flautas, vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Isaías fala sobre um ai. Ai daqueles que seguem a bebedice, o vinho, as liras, as flautas, ou seja, irmãos, em outras palavras, os deleites da vida. O bem bom, o vinho, as flautas, não é verdade? As liras, as músicas, as festas, os banquetes. Ele fala aqui, os banquetes. Porém, diz a palavra, não consideram os feitos do Senhor, nem olham. Olha só, isso tira os olhos das obras das suas mãos. Ai deles, diz o Senhor. Tem muita gente que acha que eu posso viver a vida, me divertir, viver, e o prazer, Deus quer que eu seja feliz, lá. Ai, cuidado, irmão. Cuidado. O nosso coração pode ficar sobrecarregado com as consequências das orgias, das imoralidades, do pecado e também da embriaguez, dos deleites e dos prazeres desse mundo. Abacuque também fala sobre isso, irmãos. Ele diz assim, olha que interessante. Abacuque 2, 15 e 16 diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignomínia cairá sobre a tua glória. Segundo Abacuque, que também fala sobre um ai daquele que mistura a bebida e que embebeda para contemplar as vergonhas. Irmãos, guardem isso, e é fato, se o coração do homem naquele dia for encontrado nos deleites da vida, que o encaminha para as vergonhas e não considerar as obras de Deus, certamente perecerá. Não estará de pé na presença do Senhor. Se o homem segue os deleites da vida, que o faz cair nas vergonhas e a não considerar as obras de Deus, não estará de pé na presença do Senhor. Por isso Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos. Irmãos,
terceira questão também muito importante e que está, olha só que interessante, em pé de igualdade com estas questões, né? Ele fala sobre uma vida entregue à imoralidade, depois ele fala sobre uma vida entregue aos deleites da vida. Em pé de igualdade com tudo isso vem o que, irmãos? Uma vida entregue também ao que? As preocupações e os cuidados deste mundo. Tem muita gente que acha que isso não está errado. Está aí o erro. Irmãos, volta lá para o texto novamente. Olha só o que Jesus diz. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, sobrecarregado com as consequências da embriaguez e sobrecarregado também com o quê? Com as preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, lacinho, que teima, grudar no coração do homem. Irmãos, unido, olha só, a orgias e a embriaguez, vale dizer, em um mesmo patamar de perigo, que a gente tem a tendência de achar que uma coisa é mais perigosa que a outra e mais problemática do que a outra. Ah, orgia, imoralidade, nossa, graças a Deus não tenho nada com isso. Ah, embriaguez, deleites da vida, ah não, eu sirvo o Senhor, graças a Deus também não tem nada a ver com isso. Preocupações do mundo, ah, isso não tem problema. Irmãos, Jesus fala sobre estas coisas, colocando elas no mesmo patamar de perigo. Por quê? Porque são coisas que fazem o coração do homem ficar o quê? Sobrecarregado. Irmãos, Jesus fala aqui sobre as preocupações desse mundo. Eis aqui outro espinho, irmãos, que segundo o Senhor também sufoca a palavra. Lucas 8,14. Sem dúvida, irmãos, também pode levar o homem à perdição. Isso também pode levar o homem à perdição. Note com cuidado, Jesus aqui é claro sobre isso. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração nunca fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, pouca gente percebe isso, mas Jesus, no Sermão do Monte, de uma maneira bem sutil, alerta a todos nós sobre esse perigo. Alerta isso a todos nós. Lá no Sermão do Monte, olha só que interessante, abre Lucas, diz assim, Lucas 12, versos 29 a 31, Jesus diz assim, olha: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis às inquietações. Aí ele fala assim, por quê? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso aqui é sutil, mas tem um alerta aqui nesse texto. Sutil, mas eu acho que é o mais perigoso. É sutil, Por quê? Porque a gente tem que prestar muita atenção, viu? Tem certas coisas na palavra que a gente tem que estar muito atento, muito alerta. É sutil. A gente tem que estar muito cauteloso. É por isso que é acautelai-vos. Irmãos, segundo o Senhor, se andamos e nos entregamos às inquietações do mundo, como por exemplo, como o que haveremos de comer, beber, vestir, são as inquietações do mundo.
se nos entregamos a estas inquietações, se andamos, indagando sobre estas coisas, os cuidados, irmãos, as preocupações do mundo. Então, irmãos, somos, segundo o Senhor, como o quê? Como os gentios. De todo mundo, ele diz. Porque são esses que procuram estas coisas. É sutil, irmão, mas tem um alerta aí nessa coisa. Como descrentes, né? Exatamente. Se a gente tem fé em Deus Todo-Poderoso, a gente vai se preocupar com isso. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Jesus aqui nos alerta para um modo de vida, para uma disposição relacionada ao coração. A gente vê isso lá no outro texto, está ligado ao coração. Irmãos, semelhante àqueles que não conhecem ao Senhor, os gentios. Os gentios, nesse texto, ele representa exatamente os sem conhecimento do Senhor. Os que não conhecem ao Senhor. Os que vivem em função destas coisas. Os gentios. Irmãos, por isso temos que ter cuidado para, se queremos estar de pé na presença do Filho do Senhor. Irmãos, Jesus diz, sobre tudo isso, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Nós também podemos, irmãos, passar por todas as coisas que os gentios, que os que não conhecem a Deus vão passar, se não tivermos cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Com o nosso coração. Porque todas essas coisas que ele está falando aqui, a vigia, a preocupação, está relacionado ao coração. O coração pode se sobrecarregar com tudo isso. Irmãos, acautelai-vos por vós mesmos. Novamente, a responsabilidade é delegada a cada um de nós. Acautelai-vos por vós mesmos. Entende essas coisas, irmãos? Então, para finalizar, Lucas 21, 36. Diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Olha que interessante. De todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Terceira consideração, irmãos, para ser achado de pé na presença de Jesus. Um sentimento, uma disposição essencial. O quê? Vigilância. Vigiai. Jesus finaliza esse discurso dizendo: vigiai. Quando? A todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé aonde? Na presença do Filho do Homem. Bom, não cabe aqui muitas explicações, irmãos? Jesus sobre isso é muito claro. Se queremos de fato estar de pé na presença de Jesus, então, irmãos, eis aqui um sentimento, uma disposição essencial. Essencial. Para que esse fim seja realmente cumprido. Irmãos, vigiai. Vigiai. Em todo tempo. Vigiai orando. Em todo tempo. Temos que ser vigiantes, temos que vigiar. Para estar aonde? Em pé, na presença do Filho do Homem. Irmãos, então as três considerações. Se queremos ser achados de pé na presença do Senhor, devemos nos conscientizar, devemos saber, ter conhecimento, sabei por vós mesmos. Devemos também o quê? Nos acautelar, devemos ter cuidado, acautelai-vos por vós mesmos. E também devemos o quê? Vigiar. Vigiai a todo tempo orando,
para poder escapar de todas estas coisas e estar aonde? Em pé na presença do Filho do Homem. Se queremos isso, então, eis as 3 considerações. Amém, irmãos? Que o Senhor nos guie sempre nessa direção, a essa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, sem dúvida essa palavra ela se relaciona ao nosso coração. Diretamente ela fala ao nosso coração, porque ela expõe o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse chamado. Obrigado por nos convocar para naquele dia sermos recebidos pelo Senhor de pé na Tua presença. Louvado, Senhor, por essa consideração e essa obra de amor, de graça e misericórdia para conosco. Senhor, ensina-nos a viver prontos e preparados para esse momento. Ajuda-nos a encontrar a consciência, a sabedoria e o conhecimento para estarmos vigilantes e cautelosos, prontos e preparados como o Senhor deseja. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta hora, obrigado por esse tempo, mais uma vez. Obrigado pela vida de cada irmão. Peço que a palavra venha ao coração de cada irmão e essa palavra venha a germinar e dar frutos para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta hora, pela comunhão que teremos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe e santifique as nossas vidas. Mais e mais nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.